E, bom, eu confesso que eu fiquei um pouco assustado, assim, tipo, quando fui convidado para dar essa oficina, porque eu tenho muitas dificuldades com a organização de tempo. Mas, enfim, no começo da quarentena, eu participei, eu, Vinícius, a Laís, a gente participou de algumas oficinas da BU Nordeste, que eles ofereceram de forma online, e uma delas foi justamente a oficina de gerenciamento de tempo. E é basicamente baseado na metodologia, em boa parte da abordagem que aquela oficina trouxe, que eu preparei essa oficina de hoje. Então, essa oficina ela é muito baseada. Na verdade, a metodologia ela vai ser a parte final, mas a ideia da oficina é a gente discutir como que a gente entende o tempo, como que a nossa sociedade entende o tempo, como que a gente deveria entender o tempo a partir da Bíblia, né? E por fim, a gente trabalhar com a parte mais prática, que é como a gente pode melhorar a nossa organização de tempo. Bom, vou começar a passar os slides. E primeiro é o que é gerenciar o tempo, né? Quando eu fui preparar a oficina, uma coisa que eu pensei foi em pegar definições do que é tempo, definições do que é o gerenciamento de tempo. E se você for dar uma olhada no Google, sim, você vai ver que não existe sei lá, um consenso certinho entre o que é tempo. Né? Você tem várias definições, você tem definições físicas, você tem definições filosóficas, você tem as mais variadas definições. Se não me engano, era Santo Agostinho que falava que o tempo não existe. O que existe são diferentes percepções de tempo. Então, às vezes, para mim, uma coisa pode acontecer rápido, para outra pessoa, outra coisa pode acontecer devagar, e o tempo é só a forma como a gente se organiza nessa percepção. Algumas coisas da física aí, né, algumas teorias da física, vão falar que o tempo é a quarta dimensão. Então, a gente se organiza no tempo, mas a gente não consegue ver o tempo como um todo. Então, sei lá, são coisas muito loucas. Então, não existe um consenso assim entre como a gente pode definir o tempo e como a gente pode realmente entender o tempo. E o tempo é uma coisa realmente complicada de se entender. Uma coisa que é fato é que o tempo ele simplesmente flui por entre as nossas percepções. Se vocês forem olhar no material que eu coloquei, uma coisa que eu falo é que parece que a gente está sempre vivendo uma sequência de pequenos momentos que vão passando e ao mesmo tempo que esse momento é presente, ele já é passado e ao mesmo tempo que parece que a gente é bicho, tá acabando de entrar na faculdade, eu sei lá, tipo, eu já tô terminando, só que não parece. Então, o tempo ele passa muito rápido, a gente não consegue controlar o tempo e uma coisa muito importante é que a gente não consegue criar tempo ou destruir tempo. E eu acho que um grande exemplo que eu tenho disso é que quando eu li um livro que chama Super Ocupado, que ele fala assim, cara, você não tem como ganhar tempo. Se você virou a noite estudando para uma prova, a sua prova vai chegar. Você pode ter achado que foi, sei lá, stonks em ter usado o tempo da noite, que você ia só dormir para estudar para a prova. Só que esse tempo ele vai ser cobrado mais para frente. Ele vai ser cobrado porque você vai precisar dormir mais no dia seguinte, ou porque no dia seguinte você não vai estar produtivo. Ele vai ser cobrado porque lá na frente a sua saúde ela piora, porque você não está tendo um compromisso direito com seus horários de sono. E ele vai piorar porque você deixou para a última hora, então ansiedade e muitas coisas, estresse, muitos outros problemas, eles também podem surgir dessa forma errada da gente organizar o tempo, né? Mas bom, se a gente não pode criar tempo nem destruir tempo, o que a gente faz para gerenciar o tempo? E eu acho que uma definição muito interessante é que gerenciar o tempo nada mais é do que a gente gerenciar os nossos compromissos no tempo que nos é dado. Então, dentro da forma como a gente divide o tempo, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Todo mundo tem a mesma divisão de tempo, o que diferencia a forma como eu enxergo o meu tempo, da forma como a Júlia enxerga o tempo dela, como o Rodrigo enxerga o tempo dele, são os compromissos que eles têm e a quantidade de tempo que a gente gasta nesses compromissos, entendeu? Mas bom, eu falei que gerenciar o tempo é gerenciar os nossos compromissos no tempo, então vamos tentar falar sobre como que a gente vai organizar essa oficina no nosso tempo de uma hora, né? Que agora já se tornou 1h10, porque, enfim, eu falo muito e tinha muita coisa, então é melhor que seja 1h10 e a gente possa terminar tranquilo. Bom, no primeiro momento, a gente vai trabalhar sobre a abordagem do homem versus o tempo. Então, eu vou trazer isso de uma perspectiva muito humana, só que uma perspectiva humana que está na Bíblia, no caso. Né?
Em segundo momento, a gente vai falar sobre o tempo para a humanidade, e aí eu vou dividir em dois aspectos, o primeiro numa visão mais geral e o segundo numa visão mais atual. Aí, depois, a gente vai entrar na parte mais prática. A parte mais prática, ela vai envolver aqui, ó, primeiro, uma visão equilibrada do tempo, que são algumas dicas, algumas observações, alguns passos que a gente pode observar. E, por fim, a gente aborda a técnica, que é basicamente como a gente vai englobar os passos que a gente viu na visão equilibrada do tempo. Uma coisa importante para falar é que é bom vocês terem um caderninho ou, sei lá, um Word ou alguma coisa para anotar. E sempre que a gente terminar um ponto desses, vai ter um slide assim. Então, sempre que a gente terminar uma certa abordagem, a gente abre para perguntas, faz uns 5 minutinhos para tirar dúvidas, para fazer observações, e depois vamos para o ponto seguinte, beleza? Então, teve uma dúvida, quer fazer algum comentário? A hora que chegou esse slide aqui, vocês podem comentar, fiquem à vontade. Às vezes, se quiser, só mandar no chat e a gente vai acompanhando também, beleza? Então, vamos seguir. Bom, primeiro lugar, homem versus tempo. Eu coloquei aqui dificuldades e exageros. E para a gente começar essa nossa análise de como o homem se relaciona com o tempo, eu queria que a gente lesse o texto de Eclesiastes, que é Eclesiastes 3, do 9 ao 11. Ali embaixo, cortadinho, não sei se para você está cortadinho, mas aqui na minha tela do celular tá escrito NVT, que é de onde eu tirei essa versão. Bom, vamos ver. João Marcos, você pode ler esse texto para a gente, por favor? Posso sim. O que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo, viu o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano, mas mesmo assim ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Muito obrigado, João. Eu vi aqui que o Daniel entrou e saiu. Dani, tá tudo ok? Ou ele saiu de novo e eu tô falando sozinho? Talvez. Bom. Beleza. Obrigado, João. Uma coisa, na verdade, eu peguei 3 pontos aqui para a gente avaliar sobre esse texto de Eclesiastes, né? Primeiro, uma breve contextualizada sobre o contexto em que esse texto foi escrito. Eclesiastes é um livro escrito por Salomão, que, se a gente pudesse talvez definir uma palavra, é aquele cara sábio que foi filho do rei Davi, que não foi uma palavra, né? Mas tudo bem, uma frase. Aquele cara sábio que era filho de rei Davi, do rei Davi, e Salomão, ele pediu para Deus sabedoria e ele é considerado um homem, um rei muito sábio. E Eclesiastes é um livro que é escrito numa época em que Salomão já está mais velho e ele vai olhar para o que ele viveu e basicamente vai falar assim: nada disso valeu a pena, nada disso fez sentido, tudo foi vaidade e, sei lá, fiz muita besteira. Basicamente, sim, falando bem por cima, isso é muito sobre isso que Salomão vai falar em Eclesiastes. Né? Ele vai falar sobre vários dilemas que ele enfrentou durante a vida dele, várias coisas que preocupam a mente dele, que ele não entende, que ele não vê sentido. E esse texto de Eclesiastes, os versículos 9 ao 11, eles vêm exatamente em sequência aqueles versículos famosos que há tempo para tudo. Tempo de colher, tempo de plantar, tempo de levantar, tempo de deitar. Então, enfim, contextualizado isso, eu queria separar 3 pontos aqui para a gente avaliar sobre essa relação entre o homem e o tempo, no caso, o trabalho, né? A primeira coisa é que o homem sempre teve dificuldade em conciliar os compromissos dele no tempo que lhe é dado. E a gente vai ver isso aqui em relação ao trabalho, né? E aqui Salomão já está falando que as pessoas trabalhavam arduamente, e isso leva a entender que as pessoas às vezes gastavam a vida inteira trabalhando arduamente. E uma coisa que é fato é que a gente não consegue, muitas vezes, organizar os nossos compromissos com o tempo que a gente tem. E isso leva a 2 extremos, né? O extremo do exagero e o extremo do relaxo, o extremo da preguiça, o extremo do desleixo. E a gente consegue ver muito isso na nossa vida de faculdade, que a gente tem o extremo do exagero
E a gente também tem o extremo do desleixo, que às vezes vai gerar até a nossa famosa procrastinação. Esse é o primeiro ponto. O homem sempre teve dificuldade em organizar as suas responsabilidades no tempo. O segundo ponto é que o homem sempre teve dificuldade em entender como ele deve usar o tempo que ele tem. E aí entra a questão do propósito. Então, a gente já vai ver que Salomão se pergunta qual é o propósito de tanto trabalho árduo. Então, qual o sentido que o homem vê em gastar seu tempo fazendo o que faz? Sabe? Isso é uma questão que preocupa muitas pessoas, porque a gente tem noção de que nós somos finitos, a gente tem noção de que a gente vai morrer e que a nossa vida é curta. E justamente por a gente ter noção de que a nossa vida é curta, muitas vezes é normal se perguntar qual o propósito do que eu estou fazendo, sabe? Então, quem nunca na faculdade se pegou perguntando, caramba, por que eu estou estudando tanto, sabe? Para quê? Qual que é o propósito disso? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu estou gastando o meu tempo do jeito que eu estou gastando? Essa é outra questão de uma perspectiva muito humana. E aí, o terceiro ponto é que o plano de Deus, para a forma como a gente organiza o tempo, é um plano equilibrado. Deus, ele fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Então, por mais que a gente tenha várias responsabilidades, a ideia de Deus nunca foi que a gente ficasse sobrecarregado com as nossas responsabilidades e nunca foi que a gente vivesse uma vida em desequilíbrio. E aí já fica a primeira reflexão, que se a gente está vivendo uma vida muito louca, uma vida ou muito na correria, ou uma vida muito no marasmo, muito no tédio, tem alguma coisa que está errada nas nossas vidas. Porque o plano de Deus não é que a gente viva em nenhum dos dois extremos. O plano de Deus não é que a gente viva de forma desorganizada, que a gente viva de forma insensata. O plano de Deus é que a gente viva de uma forma equilibrada, sabendo que tem tempo para cada uma das coisas. E aí, isso é uma coisa que eu percebi muito ao longo da minha faculdade, nos meus vários erros de gerenciamento de tempo, é que não é porque existem certos estigmas em relação a aproveitar o tempo em um lugar que a gente deve seguir esses estigmas. Então, falando especificamente em relação à faculdade, a gente tem muito essa mítica de que para você fazer faculdade você tem que ficar maluco. Você tem que surtar por causa de prova, você tem que perder noites de sono, você tem que tomar muito café, você tem que viver de forma errada, você tem que viver de qualquer jeito. Isso é a faculdade. Se você não está fazendo isso, você não está vivendo a faculdade direito. E é justamente o contrário. Se você está fazendo isso, você está vivendo a sua vida, de acordo com a perspectiva cristã, de forma errada, porque isso não é nem um pouco equilibrado. Esse primeiro ponto era curtinho, e aí eu queria saber se alguém tem algum comentário, alguma dúvida, algo que queira acrescentar. Quando você fala equilíbrio de tudo, assim, tipo, espiritual, financeiro, pessoal, enfim. No caso, eu estava falando em equilíbrio, mais no sentido da gente organizar o nosso tempo. Então, eu falo equilíbrio no sentido de você não colocar nada como a coisa que está roubando todo o seu tempo, sabe? Então, sei lá, um jogo de videogame que você fica jogando 10, 15 horas por dia. Isso não é uma vida equilibrada. O contexto em que eu falo de equilíbrio é justamente no contexto de que Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Agora, porque não necessariamente a gente pode levar isso para todos os outros aspectos. Porque não necessariamente. E você pode levar isso para todos os aspectos na sua postura, mas não no que você vai receber. Então, por exemplo, não necessariamente porque eu sou cristão eu vou ter uma boa uma vida financeira equilibrada, entendeu? Mas eu vou ter que agir de forma equilibrada com o meu dinheiro. Ficou claro? Ficou. Bom, aí eu vou entrar numa parte um pouco mais, sei lá, teórica, filosófica, sociológica, que é a parte que é muito importante para a gente entender de onde vem muitos dos nossos problemas com relação ao tempo, que é a parte do tempo para a humanidade. Nessa parte do tempo para a humanidade, a gente precisa entender duas coisas. A gente precisa entender como a humanidade enxerga o tempo e como a humanidade se enxerga no tempo. E a gente vai perceber que essas duas coisas elas estão muito ligadas. Na verdade, não tem como separar elas. Bom, vamos lá.
A primeira parte é como a gente percebe o tempo. E aí, de forma geral, a gente pode dividir essa percepção de tempo em três categorias, basicamente. A primeira categoria, ela é chamada o tempo pré-narrativo. E aí eu coloquei aqui que ele é o tempo das necessidades ou o tempo do corpo. O que isso quer dizer? Essa forma de perceber o tempo, ela remonta a uma forma mais antiga da humanidade, em que nós éramos mais dependentes da natureza. Então, o tempo das necessidades é o tempo em que a forma como a gente percebe o passar do tempo, ela é ditada pelas necessidades do nosso corpo ou pelas mudanças da natureza. Então, por exemplo, anoiteceu, é hora de dormir, é tempo de dormir. Amanheceu, é tempo de acordar. Tenho fome, é tempo de caçar, porque naquela época não era como abrir a geladeira, então exigia toda uma demanda de você caçar para você suprir aquela necessidade. Então, a primeira forma de entender o tempo é o tempo pré-narrativo. E a gente percebe que a gente tem uma grande limitação do homem em relação ao meio, em todo o meio que o cerca. Então, a gente tem a limitação tanto a própria limitação física, mas a gente tem várias limitações de transporte, de locomoção e do próprio ambiente como um todo. Esse é o tempo pré-narrativo. Eu esqueci de contextualizar. Essa parte teórica que eu vou pegar, ela é baseada, além da oficina que eu falei, ela é baseada nas resenhas de um livro, que foi o que o moço que aplicou a oficina para a gente usou, que chama Sociedade do Cansaço. Esse livro ele foi escrito por um sociólogo que é sul-coreano, mas morou na Alemanha e chama Byung-Chul Han. E aí, como eu não consegui achar o livro na internet, como eu não ia ter tempo de ler ele inteiro para trazer algo conclusivo, eu me baseei nas resenhas e na própria oficina. Então, baseado nesse livro que eu estou trazendo essas três divisões de tempo. Passando do tempo pré-narrativo, a gente vai ter o tempo narrativo. E o tempo narrativo é o tempo em que nos insere, em que a gente é inserido em uma meta-narrativa. É o tempo com sentido. Mas aí vocês podem perguntar, tipo, que tipo de explicação é essa? O tempo narrativo é o tempo que tem uma meta-narrativa. Bom, o que é a meta-narrativa? A gente pode entender a meta-narrativa, falando bem por cima, assim, como uma história para explicar um fato ou um acontecimento ou alguma coisa que é maior do que nós. Então a gente pode pegar, por exemplo, a metanarrativa grega, dos deuses gregos. Então a metanarrativa grega, ela usa toda a mitologia dos deuses, dos titãs, de toda aquela construção para explicar como as coisas aconteciam na sociedade grega. Então, Cronos era detentor do tempo. Zeus matou ele e aí toda a nossa noção de tempo ela começou a caminhar. E aí a gente tem, sei lá, as parcas que conduzem o tempo e decidem o destino. Então, essa é a metanarrativa grega, ela tinha um poder muito grande de dar sentido para que o povo entendesse o que estava acontecendo com eles. Então, na metanarrativa grega, ao invés de ser dependente da natureza, você usava mitos para explicar alterações da natureza. Então, sei lá, existe a primavera porque tal coisa, tal deus brigou com tal deus e surgiu isso. Existe o verão porque tal deus fez outra coisa com tal deus e surgiu isso. Então, esse é um exemplo de metanarrativa. E uma coisa importante é que a metanarrativa ela traz um sentido. Para nós, o maior exemplo de metanarrativa é a metanarrativa cristã, que ela vai basicamente propor que Deus é um ser supremo, é um ser infinito e um ser pessoal que criou todo o mundo, criou toda a terra e criou o homem, né, no caso, e o homem pecou contra Deus e se afastou dos planos de Deus, que aí é o evento da queda, e Jesus, Filho de Deus, veio, morreu em nosso lugar, pelos nossos pecados, para que a gente pudesse ser redimido com Deus, para que a gente pudesse realmente estar perto de Deus novamente. E Jesus voltou para o céu e um dia vai voltar para nos levar, para consumar toda a sua obra e fazer novos céus e nova terra. Falei bem por cima, assim, mas basicamente essa é a metanarrativa cristã. E uma coisa que ajuda muito quando você tem um tempo narrativo é que você se entende em algo que maior, em algo que faz sentido. Então, para nós cristãos, a nossa forma de organizar o nosso tempo aqui nessa terra, ele não deve ser pautado só pelo que a gente vive nessa terra. Ele tem que levar em conta a metanarrativa cristã, que pressupõe que a gente vai ter uma vida na eternidade com Deus, para todo sempre.
Não vou entrar em detalhes de como vai ser isso e de como uma interfere na outra, mas uma questão que a gente precisa levar em conta é que, como cristãos, a nossa forma de organizar o tempo deve levar em conta a narrativa que a gente acredita, como pessoas, de forma geral. Então, a sua forma de organizar o tempo, ela tem muito a dizer sobre a quem você está dando a soberania da sua vida ou sobre qual metanarrativa você está acreditando. E, por fim, a gente vai ter o tempo pós-narrativo, que é bem característico da nossa geração, que, de certa forma, vai se considerar pós-tudo, né? E, bom, esse é um tempo muito complicado de se explicar, mas talvez a melhor forma de explicar é que o tempo pós-narrativo, ele é um tempo em que, teoricamente, as utopias morreram, teoricamente, o ser humano ele superou todos esses mitos que não levam ele a lugar nenhum, e ele se tornou autônomo para ditar o próprio tempo. Então, o tempo pós-narrativo é o tempo em que eu, enquanto indivíduo, dito qual é a minha percepção de tempo. Eu vejo como funciona o mundo e, a partir da minha compreensão, eu sei como funciona o tempo, eu entendo como o tempo deve funcionar e eu entendo como o meu tempo deve funcionar. O problema do tempo pós-narrativo é que não existe uma noção geral de tempo. Então, como não existe uma noção geral de tempo, a gente vai acabar percebendo que o tempo pós-narrativo ele vai levar a uma falta de rumo e também a uma falta de sentido. Vou passar dessa primeira parte para uma segunda, que aí ela é bem voltada para o livro que eu já mencionei, que é a parte que vai falar de sociedade do desempenho e sociedade do cansaço. O que a gente pode entender como sociedade do desempenho? A sociedade do desempenho, a gente pode entender como um fenômeno que surge nas últimas décadas no nosso meio moderno, que vai pregar que o homem ele é capaz de realizar, de se satisfazer, de se realizar baseado no aprimoramento do seu próprio desempenho. Basicamente, assim. E aí, eu vou gastar um tempinho falando um pouco sobre a sociedade do desempenho. Qual que é a origem, né? A origem dessa crença da sociedade do desempenho é justamente o poder de poder. É a crença de que o indivíduo tem potencial de se realizar pelos seus próprios esforços. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu, enquanto indivíduo, eu me considero capaz, eu me considero hábil a dominar o meu tempo, organizar o meu tempo, transformar ele em algo produtivo e transformar ele de forma que eu consiga alcançar os meus objetivos. Basicamente é essa crença, a crença de que o indivíduo ele tem o poder de se realizar. Mas como que essa crença ela vai ser sistematizada na nossa sociedade, né? A gente sabe que toda crença, na verdade, a gente sabe que quando a gente tem uma certa mitologia, quando a gente tem um certo pensamento, esse pensamento ele se traduz de alguma forma prática na forma como a gente vive. E no caso da sociedade do desempenho, a forma como isso é sistematizado, a religião da sociedade do desempenho, é a autodisciplina. Então, não coincidentemente, a gente vê hoje na sociedade uma grande exaltação do planejamento, de você ter projetos, de você ter metas, de você ter iniciativa, de você desenvolver suas soft skills, suas hard skills, de você fazer um curso para você se profissionalizar, para você aumentar seu desempenho, para você usar melhor o seu tempo. A cada dia que passa, e aí eu não vou nem bater muito na tecla do coaching, porque eu acho que isso já acaba se tornando meio óbvio. A cada dia que passa, a gente tem uma exaltação maior do indivíduo. E a gente pode ver isso não só em coaching, em mídias sociais, a gente pode ver isso na própria mídia como um todo. Quantas vezes a gente não vê o exemplo, que é tratado como exemplo supremo, da pessoa que estudou em escola pública a vida inteira e, baseado no seu próprio esforço, baseado no seu próprio mérito, passou em primeiro numa faculdade de medicina? Quantas vezes a gente não vê o exemplo da pessoa que era catadora de lixo e, baseado no seu próprio esforço, agora ela é dona de uma grande empresa, sabe? Então, isso são exemplos que só reforçam o poder do indivíduo, que só reforçam a necessidade do indivíduo ter um planejamento, ter uma meta, e que só reforçam basicamente tudo isso, né? Basicamente reforça esse individualismo. E também uma outra coisa interessante para observar na sociedade do desempenho é que se eu posso tudo,
Então, a felicidade, ela passa a ser um objetivo e ela passa a ser um direito. Se eu posso tudo, logo eu tenho direito, eu tenho, na verdade, a obrigação de buscar a minha própria felicidade, de buscar a minha própria satisfação. Só que, bom, o que vai acontecer na prática quando a gente confronta toda essa mentalidade de sociedade do desempenho com a natureza do ser humano? Acontecer isso. A gente vai... Na verdade, o livro de Byung-Chul Han, ele vai falar muito sobre isso, e aí é basicamente esse o ponto que eu queria trabalhar como a principal consequência da sociedade do desempenho, que é a gente ter vários problemas vários distúrbios psicológicos. Depressão, síndrome do pânico, síndrome de burnout. São problemas que surgem porque, de certa forma, e aí eu acho que esse é o último exemplo da sociedade do desempenho, para eu parar de ficar falando exaustivamente, que antes, na época dos nossos pais, na época dos nossos avós, a gente tinha estruturas de controle. Então você tinha o Estado sendo uma estrutura de controle, você tinha a própria escola sendo uma estrutura de controle, você tinha os pais sendo estrutura de controle. Tudo isso eram estruturas de controle externas que atuavam no indivíduo. Hoje, na sociedade do desempenho, isso se inverteu de tal forma que a própria pessoa que é escravizada também é a pessoa que está detendo a corrente. Então, a própria pessoa que é cobrada é a pessoa que está se cobrando. Isso gera uma autocobrança e gera uma autoescravidão. Então, você para de ser escravo do Estado, da escola, você para de ser escravo de outras coisas e começa a ser escravo de você mesmo. Você começa a ser escravo das suas metas, você começa a ser escravo dos seus planos, você começa a ser escravo do seu potencial, que você considera ilimitado, mas na prática isso não se confirma, e isso gera a decepção, isso vai gerar muitos dos distúrbios psíquicos. Basicamente, é isso que eu queria trazer sobre a sociedade do desempenho. E aí eu vou passar para o próximo ponto. Antes disso, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, ou algum comentário, ou se acha que eu falei alguma groselha. Vocês estão me ouvindo? Sim. Que eu estava pensando no que você falou do tempo pós-narrativo, né? Que cada um tem o seu próprio tempo e cada um vive num tempo diferente. E eu acho, na minha visão, a ansiedade vem muito disso, que a gente esquece que cada um tem o seu tempo e quer fazer a mesma quantidade de atividades que as outras pessoas que têm outros tempos. Então, eu acho que principalmente eu falo pela faculdade, que às vezes a gente quer fazer 1000 coisas e as outras pessoas fazem um tempo menor, só que o nosso tempo é muito diferente. Sim. Acaba surgindo toda uma comparação, né? E essa comparação, ela acaba se tornando muito prejudicial. Realmente. Bom, pessoas. Podem ficar à vontade para comentar, apesar de eu falar muito, mas a ideia da oficina é justamente vocês poderem participar e contribuírem com as suas visões, beleza? Agora eu vou entrar numa parte que é bem mais prática, na verdade, e aí eu acho que fica mais tranquilo da gente comentar. Basicamente, todo esse ponto de uma visão equilibrada do tempo, eu vou me basear muito em uma série de devocionais que eu fiz, e a Thalita até comentou na exposição de segundo do aplicativo que chama YouVersion, que é um aplicativo que oferece planos devocionais, tem a Bíblia em, sei lá, N versões, de N países, N traduções, e, enfim, dentro desses planos devocionais, um que eu fiz foi Administrando o Tempo pela Palavra de Deus, que é basicamente o que eu vou me basear para falar esse ponto. Antes de começar, sobre uma visão equilibrada do tempo, uma coisa que eu queria falar é que isso não é uma metodologia, isso não é uma regra, isso são observações que eu tentei trazer para a minha vida, que eu observo a partir da palavra, e que eu queria compartilhar com vocês porque eu acho que são muito importantes. A primeira delas é reconhecer e estabelecer limites, a segunda é reunir os compromissos, a terceira é definir prioridades e a quarta é planejar o dia.
Aí, como cada uma delas ela é um pouco diferente, sempre vai ter uma dica aqui embaixo. Está dando para ver o mouse? Acho que não. Sempre vai ter uma dica que eu penso para a gente tentar botar esse tópico em prática, e sempre vai ter alguma coisa para a gente ler ou para comentar. Bom, o primeiro ponto é reconhecer e estabelecer limites. E aí, eu queria pedir pro Jeff ler esse trechinho de Tiago que está mostrado aí na tela, por favor. Prestem atenção, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá um ano. Negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer: aparece por um pouco e logo se dissipa. Eu acho que, pra gente que está na época de pandemia, esse texto é muito, muito, muito atual, né? Então, eu acredito que todos tinham seus planos, seus planejamentos, todos tinham suas ideias para o ano de 2020 e, enfim, agora a gente está numa época de quarentena em que a gente literalmente não sabe o dia de amanhã como vai ser. A gente não sabe se as aulas voltam no começo do segundo semestre, a gente não sabe se as aulas voltam antes, a gente não sabe como a gente vai ter férias, como a gente não vai, a gente não sabe de nada. E uma coisa que para mim fica muito clara nessa passagem é que nós somos limitados. Eu acho que isso é uma verdade que a gente sempre se confronta quando a gente está em várias situações do nosso dia a dia, mas a gente nunca às vezes nunca para refletir sobre isso, sabe? E tipo, isso foi uma coisa que quando eu tava, sei lá, há um ano atrás, quando eu fui percebendo isso, sabe, demorou muito tempo para eu perceber e para eu aceitar essa verdade, que é a verdade que nós somos limitados. Então, se você for pegar, mesmo no seu dia, assim, ó, você não consegue fazer nada se você não tiver se alimentado. Você não consegue ficar 2 dias sem dormir, por exemplo. Você não consegue, às vezes, ficar nenhum dia sem dormir. A gente não consegue fazer exercícios físicos muito estressantes por muito tempo. A gente não consegue fazer nada, sabe? Tipo, a gente não consegue entender toda a matéria de uma vez, a gente não consegue entender todas as matérias, a gente às vezes não consegue nem estudar todas as coisas que a gente quer estudar. E isso é uma coisa que, aliado ao que Tiago fala de como sabem o que será de sua vida amanhã, me traz muito a constatação de que nós somos seres limitados, e bem limitados. E eu acho que uma conclusão que deveria ser óbvia dessa constatação, mas a gente muitas vezes não conclui isso, é que se nós somos limitados, a gente precisa estabelecer limites. Então, se eu entendo que eu não vou conseguir fazer tudo, se eu entendo que eu não vou conseguir estar 100% ok, estar 100% bem em todo o tempo, eu preciso estabelecer limites para respeitar os próprios limites que eu tenho. E, basicamente, esse é o primeiro ponto. Você entender que é limitado e você começar a estabelecer limites. E aí, para ajudar a tornar isso em algo mais prático, uma dica que fica é refletir sobre o que tem consumido a maior parte do seu tempo. Se é a faculdade, se é qualquer outra coisa. E pensar um pouco se essa responsabilidade, se essa coisa que você está fazendo, tem afetado negativamente outras áreas da sua vida. Sua vida emocional, sua vida espiritual, a sua vida, sua saúde física, sua saúde mental. E, bom, basicamente esse é o primeiro ponto que eu deixo aí para reflexão. Depois, se vocês quiserem comentar, eu vou partir para o segundo. O segundo ponto é reunir os compromissos. E aí eu queria ler uma passagem curtinha de Mateus 5,37, que Jesus vai falar para as pessoas no Sermão do Monte, que é: quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Eu cortei o finalzinho desse versículo, porque eu queria trazer só essa parte. E uma coisa que isso mostra é o peso que a nossa palavra, o peso que a nossa postura deveria ter e o quanto isso deveria nos levar a ser responsáveis. Então, antes desse versículo que está citado aqui, Jesus vai falar para a gente não jurar. Jesus vai falar para a gente não jurar nem pelo céu, nem pela terra, e que a nossa palavra deve ser suficiente para que as pessoas acreditem que ela é verdadeira. Então, quando você disser sim para um compromisso, realmente cumpra aquele compromisso.
Quando você disser não para algum compromisso, realmente não cumpre aquele compromisso. Então, a gente precisa entender, nesse segundo ponto, que nós temos vários papéis, nós temos várias responsabilidades ao longo da nossa vida. Então, sei lá, a gente tem papel de filho, a gente tem papel de estudante, a gente tem papel de engenheiro, depois que formado, a gente tem papel de membro da igreja, a gente tem vários papéis e cada papel, cada compromisso traz consigo as suas responsabilidades. E uma coisa que é importante é a gente juntar, a gente entender quais são essas nossas responsabilidades e realmente agir de forma responsável com elas, para fazer conforme Jesus está falando. Para o nosso sim ser realmente um sim. Para a nossa palavra, ela ser reconhecida como suficiente e para o nosso exemplo, dar um bom testemunho do Deus que a gente segue, que a gente diz que segue. E aí, para uma segunda dica para esse segundo ponto aqui, é pensar em quais dos seus compromissos você tem deixado o seu sim se tornar um daqui a pouco. E isso em vários aspectos. Pode ser a sua saúde física, que você deveria estar fazendo algum exercício, deveria estar se alimentando melhor e por causa da faculdade não está fazendo isso. Pode ser a sua família, que você não está tendo contato, que você não está conversando porque você fica o dia inteiro estudando. Pode ser qualquer coisa. E aí eu queria que vocês pensassem um pouco sobre isso também. Por isso que eu falei para ter um papelzinho para anotar, porque aí qualquer coisa vocês vão pensando e depois a gente compartilha essas observações. O terceiro ponto é definir prioridades. E uma coisa que é fato é que as coisas não têm o mesmo grau de importância. Nesse ponto de definir prioridades, que é o que eu falei, que é uma das minhas maiores dificuldades, eu queria trazer duas dicas, dois conselhos para ajudar quando a gente for definir as prioridades. E para definir prioridades, a gente pressupõe que a gente sabe o que tem que fazer. Então, a gente pressupõe que a gente já tem uma lista do que tem que fazer e depois a gente vai definir quais são as prioridades a partir disso. Mas, enfim, a dica nesse ponto é a gente se organizar as prioridades fazendo duas perguntas. A primeira é: qual dessas tarefas, depois que completada, vai deixar o meu trabalho mais frutífero? E a segunda pergunta é: qual dessas tarefas, depois de completada, vai deixar o meu trabalho mais fácil? E aí eu vou citar um exemplo de cada um. E, na verdade, um exemplo bem verídico. Quando eu comecei a preparar a oficina, eu queria muito, tipo, ler as coisas, eu queria muito pesquisar e tal. E aí eu coloquei como meta começar a preparar a oficina. Aí no primeiro dia eu não consegui fazer. Aí no segundo dia eu li algumas coisas, mas não consegui fazer muita coisa também. No terceiro dia foi a mesma coisa. Eu li, mas aí eu tava com um monte de coisa para fazer, também não consegui dar atenção pro que eu tava lendo direito, não foi um negócio produtivo, não foi um negócio satisfatório. Quando eu cheguei no quarto dia, que eu fui organizar a minha rotina, a coisa que mais estava me deixando insatisfeito, a coisa que mais estava me deixando pistola, era o fato de fazer 4 dias que eu me propunha a pesquisar para a oficina e eu não pesquisava. Então, esse é um grande exemplo de essa era a tarefa que deveria ser prioridade naquele momento para deixar o meu trabalho mais frutífero. Então, eu sabia que, mesmo se eu terminasse o dia sem terminar outras tarefas, eu ia poder chegar no final e ia falar: caramba, velho, tá, beleza, não consegui fazer tudo, mas eu fiz o que estava me enchendo o saco, o que estava me incomodando de não conseguir fazer. Eu fiz uma coisa que me deixou satisfeito, sabe? Essa é a primeira dica, de tornar o trabalho mais frutífero. A segunda é de tornar o trabalho mais fácil. E tornar o trabalho mais fácil vai entrar, às vezes, eu acho que pode entrar um pouco no que a Júlia falou, de ter uma tarefa grande, complexa, e ir procrastinando porque ela é grande e complexa. Deixar o trabalho mais fácil, às vezes, é você dividir aquela tarefa que é muito complicada em coisas menores. É você, ao invés de você tentar fazer uma lista que é super difícil, você gastar meia hora, você gastar 1 hora para revisar a matéria, para procurar outras pessoas explicando a matéria, para procurar uma videoaula, para procurar um exercício resolvido, alguma coisa assim, e depois você ir para a lista. Isso são coisas que deixam o nosso trabalho mais fácil, né? E aí, por fim, o planejar o dia é onde eu vejo Deus olhando e falando assim: é para isso que eu dei inteligência para vocês. É para isso que eu me revelei, é para isso que vocês têm essa inteligência aí, é para isso que vocês têm que usar a mente.
Porque na hora de planejar o dia, vai ser a hora que a gente vai levar em conta os nossos limites, as nossas prioridades, e a gente vai realmente tornar aquele dia em algo fazível. E eu gosto muito do trecho de Lucas 14, 28, que Jesus vai falar, quando a pessoa, a multidão pergunta o que precisa para ser discípulo dele, né? Ele vai falar sobre o custo do discipulado, e aí nesse contexto ele vai falar: quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? É a mesma coisa de, tipo, nossa, eu vejo muito isso quando eu ia montar minha grade e aí eu botava 30 créditos e falava, não, vai dar tudo certo, eu consigo, tá de boa. E é tipo, é insensato, sabe? É justamente a hora de você planejar e você usar sua inteligência, usar sua mente, entender os seus limites para organizar o seu dia. E aí a dica, que vai muito de acordo com o que o Fuji falou lá no comecinho, é você se subestimar um pouco. Se você acha que você vai demorar meia hora para fazer a tarefa, bota que você vai demorar uma hora. Bota que você vai demorar 45 minutos. Então, sempre. E isso é uma coisa que, tipo, deveria ser muito óbvia, sabe? Porque, sei lá, quando a gente faz o nosso planejamento financeiro, a gente nunca bota que vai ganhar mais e gastar menos. O ideal é que a gente coloque o contrário, que a gente vai ganhar menos e gastar mais. E com o nosso tempo, deveria ser a mesma coisa. Então, a dica aqui é justamente subestimar o seu tempo. Se você tem um dia para fazer, se você tem o seu dia, coloca que você vai fazer 3 coisas e foca em fazer nessas 3. Porque é melhor terminar o dia com tempo livre do que você terminar o dia frustrado porque você não fez tudo que se propôs a fazer. E até nesse sentido de se subestimar um pouco, isso é muito bom porque isso torna os dias menos estressantes e mais repetíveis. A ideia nunca é você fazer tudo num dia e depois no outro dia você não fazer nada. A ideia é você levar um ritmo constante de forma que você consiga sempre estar trabalhando com os seus compromissos e estar trabalhando com eles de uma forma equilibrada. E com isso se encerram os 4 pontos. Alguém tem algum comentário, alguma coisa para observar? Fiquem à vontade. Quando você fala de organizar, tipo, o dia de, sei lá, estudo, você fala pra fazer, tipo, horários. Dessa hora a essa hora eu vou fazer isso. Não sei se ficou claro. Exatamente. Uma coisa que é importante é que eu coloquei planejar o dia, e é planejar o dia mesmo, sabe? Tipo, sei lá, você tem um monte de coisa para fazer, define o que você vai fazer no dia, e o que você não vai conseguir fazer no dia, deixa para outro dia. E eu falei literalmente de definir horários mesmo, o Dani. Foi o Dani, né? Em relação. Opa. Em relação à questão de planejar o dia, você acha que é mais válido planejar tipo o dia anterior, à noite para planejar o próximo dia ou planejar no próprio dia? Olha, isso é uma coisa muito interessante, que eu não sei se eu coloquei na oficina, mas eu tinha pensado em colocar. Cara, nesse caso, o que eu acho importante é você conhecer o seu próprio ritmo. Porque você vai ter uma noção melhor de como você funciona, sabe? E aí eu vou citar um exemplo muito pessoal. Eu sempre planejo meu dia pela manhã. Por quê? Porque depois das 9 da noite eu não funciono. Tipo, eu existo. Eu observo as coisas, eu aceito as coisas, mas eu não tomo decisões, eu não funciono, literalmente. Então, se eu tenho aula à noite, eu funciono até o intervalo e depois esquece. E uma outra coisa é que se eu planejo o meu dia seguinte, à noite, geralmente eu vou ficar ansioso, ou se eu tiver muita coisa para fazer, eu sei que eu não vou conseguir dormir direito. E isso acontecia muito. Porque aí eu vou ficar nervoso com as coisas que eu tenho que fazer no dia anterior, no dia seguinte, e vou acabar não dormindo direito. Então, o que eu gosto de fazer, como eu gosto muito de aproveitar as minhas manhãs, o que eu faço é acordar, tomar um café, planejar o meu dia, e a primeira coisa depois de planejar o meu dia é fazer o meu devocional. Que aí são coisas que meio que me dão um start de que o dia começou. Entendeu? Mas nesse Saquei. sentido, não tem uma resposta correta. Obrigado. Posso falar? Pode. É que, tipo, eu tava pensando. Tá, eu só vou, tipo, falar uma coisa do Jefferson, que, tipo, você deu exemplo.
eu prefiro planejar o meu dia à noite. Porque de manhã, normalmente, eu acabo de acordar e eu tô, tipo, sem saco pra nada, entende? Então eu só começo a fazer as coisas, não penso direito, eu começo a funcionar lá pra noite. Já que eu me adaptei assim porque eu tô fazendo o curso à noite. No início não era tanto assim. E assim, eu durmo mais tranquilo sabendo que eu não deixei. Que, tipo, amanhã eu já sei o que eu vou fazer. Tipo, entende? Eu vou dormir mais tranquilo. Não, eu sei o que eu vou fazer amanhã, eu sei que eu não tô devendo nada. Então, assim, é realmente cada caso. Porque aí eu durmo mais tranquilo. Ah, não, eu já sei o que eu vou fazer amanhã. Amanhã o dia tá tranquilo. Aí surgiu um imprevisto amanhã que eu fico ansioso, mas hoje eu tô tranquilo. Mas assim, voltando. Hum? Só posso complementar o que vocês dois falaram? Quando eu sinto que, tipo, eu tô me organizando bem numa rotina e ela tá fluindo bem, que eu tô conseguindo trazer constância todo dia, com certeza é melhor para mim se organizar pela manhã. Mas quando eu vejo que, por exemplo, eu tô acordando mais tarde, eu preciso me organizar à noite para meio que isso me dar uma pressão, não que seja tão grande, para pelo menos eu acordar mais cedo e o dia rodar, sabe? Às vezes pode ser a situação de cada um. É, nesse sentido, um exemplo que eu dou muito é o dos meus amigos, que a gente começou a marcar de jogar vôlei. E aí eu sempre falava, cara, por que vocês querem jogar vôlei de manhã, cara? Eu perco toda a minha manhã. Aí meu dia não rende nada, é um dia inteiro perdido. E aí eles falavam, cara, você é maluco. Porque se eu for jogar vôlei à tarde, eu vou perder meu dia inteiro. Porque aí eu vou acordar de manhã, 10 horas da manhã, não vou conseguir fazer nada. E aí à tarde, que é o horário que eu ia conseguir estudar, eu vou sair para jogar. Então, é literalmente isso, sabe? Tipo, as pessoas têm ritmos diferentes. E aí, entender o seu ritmo é uma coisa muito boa para você perceber como você vai se organizar para planejar o seu dia. Bom, eu acho que respondendo a pergunta do Dani sobre como que a gente vai planejar em relação a horários, é muito pertinente a gente começar a falar sobre a técnica Pomodoro. E um outro comentário que eu ia fazer é que são 15 para... Passou um pouco de 15 para 7. Eu não tenho aula, mas se alguém tiver aula e precisar sair, pode avisar. Eu me disponho a ficar uns 20 minutos depois, né, Cris? E aí, qualquer coisa, vocês vão conversando, beleza? Eu vou apresentar a técnica do Pomodoro e vou fazer o possível para a gente falar sobre tudo dela de forma que seja satisfatório, mas meu contato está aí, caso vocês não possam participar até o final e queiram conversar mais sobre isso. Ou caso vocês participem até o final e queiram conversar mais sobre isso. Vamos lá. Pomodoro é tomate. É basicamente isso. Mas a técnica do Pomodoro, ela é baseada em um cronômetro de tomate que o cara que inventou essa técnica usava para organizar o tempo. E a técnica do Pomodoro, ela é basicamente você planejar suas atividades, você dividir seu tempo em intervalos chamados Pomodoro. Tem gente que chama de intervalo, tem gente que chama intervalo de Pomodoro, tem gente que chama intervalo de Pomodori, tanto faz a forma como você quiser chamar, sabe? Tipo, sei lá, chama de intervalo 25 minutos. E o intervalo Pomodori, ele é considerado, quanto que vale, né, esse intervalo? Ele vale 25 minutos de você fazer alguma tarefa e 5 minutos de descanso. Então, isso é uma coisa que a gente precisa entender. Não é 27 minutos fazendo a tarefa e 3 minutos de descanso, não é 20 minutos fazendo a tarefa e 10 minutos de descanso, é 25 minutos fazendo a tarefa e 5 de descanso. Aí, para a técnica funcionar bem, eu vou entrar em outras regrinhas, outras coisas importantes para a gente exercitar a nossa autodisciplina aí, sem que ela se torne um monstro, tá? Que são... A primeira delas é que você deve fazer uma tarefa por Pomodoro. A tarefa é complexa, igual a gente estava comentando na questão de tarefas grandes, divide em pomodoros menores. Então, sei lá, tipo, a sua tarefa é terminar de estudar tal aula. Não, se você sabe que você vai demorar muito tempo para estudar ela, não bota que você vai gastar 12 pomodoros. Bota que você vai gastar 2 para estudar tal parte, outros 2 para estudar tal outra parte, entendeu? Então, se a tarefa é complexa, divide ela em mais pomodoros. Por outro lado, se são tarefas muito simples, agrupa. E aí, parece que eu estou entrando em contradição, mas na real não é. É porque assim, vamos supor que uma das minhas tarefas seja tomar café.
E isso é uma coisa que eu estou fazendo. Então, o meu primeiro, eu falei que eu organizo a minha rotina de forma que primeiro eu tomo um café e depois eu faço meu planejamento. Isso seguem os pomodoros. Então, eu uso 25 minutos para tomar café, escovar os dentes e arrumar minha cama. São 3 tarefas simples, não é como se eu fosse perder o foco, né? Como se eu fosse ficar maluco fazendo as 3 no intervalo de 25 minutos e eu me organizei bem. Então, essa é a primeira regra, uma tarefa por pomodoro. A segunda é que não existe meio pomodoro e também não existe pomodoro e meio. E é por isso que eu falei que é muito importante tanto a gente respeitar as pausas, quanto a gente não pausar demais nesse sentido. Então, se sobrou tempo, se você fez a tarefa em 20 minutos, se aprofunda, sabe? Tipo, sei lá, sua tarefa era estudar tal capítulo da lista. Você leu lá tudo e leu em 20 minutos, usa mais 5 minutos para revisar, usa 5 minutos para ler, para se aprofundar mais em algum aspecto que você leu, para reescrever uma equação, sei lá, qualquer coisa. Mas não existe meio pomodoro. Isso é uma coisa importante, porque uma coisa muito importante dessa abordagem é que ela vai ajudar a gente manter o foco. Então, por isso, uma tarefa e por isso não existe meio pomodoro. Por outro lado, é muito importante respeitar as pausas, para a gente ter um limite de trabalhar de uma forma saudável. Então, um pomodoro de 25 minutos, 5 minutos de pausa. Outro pomodoro de 25 minutos, mais 5 minutos de pausa. Você está fazendo isso. Depois que você completou o quarto pomodoro, que aí deu 2 horas, basicamente, faz uma pausa maior. Faz uma pausa de 10, 15 minutos, sai, toma um café, sei lá, vai ver um vídeo no YouTube, que por incrível que pareça, um vídeo no YouTube basicamente vai dar os 15 minutos, então vai passar muito rápido, mas faça alguma coisa que não esteja envolvida com a tarefa em si. E aí a última das regrinhas que eu queria trazer é em relação a interrupções. Evite interrupções, tanto internas quanto externas. E interrupção interna é muito uma questão de você ter uma autodisciplina no sentido de parar, tipo, não ficar levantando para, sei lá, ir no banheiro toda hora, não ficar pegando o WhatsApp, cara, nossa, não fica pegando o celular toda hora. Se você vai fazer um pomodoro, desliga o WhatsApp, depois eu vou explicar melhor como que vai entrar essa parte de comunicação. Mas use aqueles 25 minutos para realmente fazer a atividade. E aí, quando der os 5 minutos de descanso, vai no banheiro, enche a garrafa d'água, faz essas coisas, sabe? E uma coisa que ajuda muito a evitar essas interrupções internas é você ter uma lista de distrações, que eu vou explicar mais adiante. Interrupções externas são os famosos imprevistos. São coisas que afetam cada um de nós e a gente não tem como controlar. E aí, uma coisa que funciona muito para evitar interrupções externas é o método revolucionário de conversar. Eu acredito que todo mundo aqui está em casa, na quarentena, ou pelo menos está convivendo com outras pessoas na mesma casa. Então, é um espaço mais de confinamento. Só que, se você vai começar a se organizar assim, troca uma ideia, sei lá, com seu pai, com sua mãe, com seu irmão. Fala, ó, nesses 25 minutos, eu vou estar tentando fazer só isso. E aí, eu não vou poder ficar parando. Então, por favor, só me chama se for algo urgente, ou se você precisar de mim, você pode esperar mais 10 minutos, mais 15 minutos, que é o tempo de acabar essa tarefa. E depois que você negociar, depois que você conversar com a pessoa, anota essa interrupção, se for alguma coisa que você precisa sair, e, obviamente, bom senso, né? Se for uma coisa importante, se for uma coisa que realmente você precisa parar, cara, esquece o pomodoro, vai tratar do negócio, sabe? Então, uma ligação urgente que você teve que resolver, isso quebra o pomodoro, coisas desse tipo. Então, sempre que possível, evite interrupções e todas essas regras que eu já falei. Bom, como que a gente vai aplicar essa técnica no dia a dia? Basicamente, a gente precisa de 3 coisas. A gente precisa de um cronômetro. Então, exatamente, Fuji. Tipo, tô muito apertado para ir no banheiro, mas preciso esperar 15 minutos. Não, cara, óbvio que não, tá ligado? Não é você se tornar um robô. A ideia é você... lembre sempre do que eu falei do equilíbrio. E, bom, voltando onde eu estava, aplicando a técnica no dia. Basicamente, para você começar a aplicar essa técnica, você precisa de 3 coisas.
A primeira é um cronômetro, que é muito difícil de conseguir hoje em dia. Eu imagino que ninguém tem um celular com cronômetro, ninguém tenha um cronômetro online no Google. Então, talvez eu entendo que muita gente talvez não tenha um cronômetro, então qualquer coisa. Desculpa, gente, tava brincando. Mas a primeira coisa é um cronômetro, a segunda é um papel e a terceira é uma caneta. Ou você pode juntar a segunda e a terceira em algo para você escrever. E como é que vai funcionar você aplicar a técnica do Pomodoro no dia a dia? Basicamente, eu vou tentar trabalhar aqui com 3 pomodoros estratégicos, que são etapas do dia estratégicas que você vai usar para melhorar a forma como você organiza o seu tempo. O primeiro é o Pomodoro de planejamento, que eu vou trabalhar mais a seguir, que ele é realizado no começo do dia. Durante o dia, a gente vai usar os pomodoros de comunicações. E ao final do dia, a gente vai usar o que a gente chama de pomodoro de feedback. Falando de cada um. O pomodoro de... deixa eu voltar aqui. O pomodoro de planejamento, ele basicamente consiste de 2 listas. A lista de inventário e a lista de afazeres. Se vocês quiserem chamar de to-do list, fiquem à vontade. Perdão, pessoas. Se vocês quiserem chamar de to-do list, fiquem à vontade. E a outra lista é a lista de inventário, que eu já falei. Bom, vamos lá. O que é a lista de inventário? A lista de inventário, ou você pode chamar de lista de acervo, lista de backlog, ela vai ser a lista em que você vai listar as tarefas que você vai fazer em um determinado período. Então, sei lá, durante a semana eu tenho tais tarefas da faculdade para entregar. Eu vou anotar isso no meu inventário. Durante a semana, eu tenho que pesquisar mais sobre um certo assunto para um trabalho em grupo. Então, eu vou anotar isso na minha lista de inventário. Durante a semana, eu tenho que responder tal e tal formulário, eu tenho que fazer tal e tal coisa. E essas coisas são os meus compromissos que eu vou anotando na lista de inventário. Então, a lista de inventário, ela se liga muito com aquela parte que eu falei de reunir os compromissos. Aí pode surgir a pergunta, com qual frequência eu vou organizar essa minha lista de inventário? Vai ser todo dia? Vai ser a cada 2 dias? Vai ser a cada semana? A questão é que depende. Depende da quantidade de compromissos que você tem e depende também, sei lá, de outros fatores. Depende do quanto você se perde se você não anotar, depende do quanto você anotou na sua lista de inventário, né? O importante é que a lista de inventário, ela vai ser a lista que vai servir de base para você fazer a lista de afazeres. Então, o que eu faço quando eu vou me organizar assim, geralmente eu faço a lista de inventário no domingo e eu organizo todas as tarefas que eu tenho que fazer durante a semana, porque, basicamente, a maioria das tarefas que eu tenho que entregar nessa quarentena, elas são segunda e quarta. Então, tipo, quarta tem muita tarefa para entregar, toda semana tem, e segunda também. Então, eu organizo a minha lista de inventário no domingo para cobrir esse período de segunda até quarta. E aí, como várias coisas vão surgindo, eu faço outra lista de inventários quinta, que aí já passou esse período mais tenso da minha semana e eu consigo me organizar melhor. Então, geralmente, eu faço 2 listas de inventário por semana. Quando eu estava no período de aulas da faculdade, eu fazia só uma. Fazia no domingo, porque aí era mais tranquilo. E, bom, o que vai ter, além disso, na lista de inventários? É interessante você colocar as datas em que as coisas vão acontecer, ou os prazos que você tem. E é interessante, depois que você já colocou tudo na lista de inventário, você organizar as prioridades. Então, a prioridade ela pode levar em conta o quão próximo está da data de entrega, ela pode levar em conta o quão importante aquela tarefa é, o quão relevante ela é, baseado naquelas dicas que eu dei também. E aí a gente tem a lista de afazeres. O que é a lista de afazeres? A lista do to-do. É quando eu vou pegar a minha lista de inventário e... Deixa eu ver, eu acho que eu tenho ela... Não sei se está dando para ver, ó. Basicamente, vocês estão vendo só um papel riscado, né? Whatever. A lista de afazeres, ela vai ser a lista em que você vai pegar a sua lista de inventário, vai pegar as prioridades que você colocou naquela lista de inventário e vai organizar no seu dia.
É interessante, quando você for fazer a lista de afazeres, você sempre colocar as tarefas que têm horários. Então, eu coloquei aqui um exemplo, né? Nem todas essas tarefas aconteceram no mesmo tempo, mas enfim. Vamos supor que eu peguei aqui de um domingo. Então, eu sei que eu tenho culto às 7 horas da noite, e isso é um compromisso que eu vou ter naquele dia que tem um horário definido. Aí eu tenho outros compromissos. Eu tenho meu devocional, eu tenho acompanhar pessoal, marcar reunião. Isso é uma coisa importante. Então, não necessariamente os seus compromissos, eles são só tarefas para entregar. Eles são também outras coisas que você tem que fazer. Então, sei lá, tipo, dar ração para o cachorro, comprar pão no mercado. Isso são tarefas, sabe? E essas tarefas, é importante você organizar tanto na lista de inventário, para depois, quando chegar na lista de afazeres do dia, na to-do list, você poder se planejar melhor. Enfim, o que mais que eu vou ter na lista de afazeres? Aqui na lista de afazeres, eu já vou efetivar aquilo que eu falei de dividir tarefas grandes em tarefas menores. Então, divida ou agrupe quando necessário. Eu acho que eu coloquei aqui, ó, mas, enfim, eu coloquei na minha lista de inventários que eu tinha que ver a aula de uma matéria lá, ver a aula de EPQ. Quando eu chego aqui na minha lista de afazeres, não tem, então deve ser o de reatores, beleza. Eu peguei aqui que eu tinha uma certa tarefa em reatores. Vamos supor que ao invés de ser estudar a aula 4, fosse estudar aulas 4, 5 e 6. Eu não vou colocar aqui estudar aulas 4, 5 e 6 e botar 12 pomodoros para fazer isso, que é o que eu estava falando. Então eu coloco, sei lá, uma tarefa, revisar a lista. Outra tarefa, começar a lista, entendeu? E aí eu divido essas tarefas ou agrupo quando for necessário. Então, nesse caso aqui, acompanhar tarefas era basicamente eu mandar uma mensagem enchendo o saco do Rodrigo, perguntando se ele já tinha feito a arte para tal coisa. Era basicamente isso, que é acompanhar pessoal. E marcar reunião, tudo bem, Dani. Depois, se você quiser conversar mais, se você perder alguma coisa, é só falar. Então, marcar reunião era basicamente mandar outra mensagem para as pessoas falando: a gente pode marcar uma reunião em tal dia? Qual dia você pode? Então, isso é agrupar. Aí outra coisa que eu acho que já ficou até implícito aqui é que na minha lista de afazeres do dia, eu vou colocar quais são as minhas prioridades também, porque não necessariamente uma coisa que era prioridade aqui no inventário, ele vai continuar sendo prioridade na minha lista de afazeres, porque às vezes eu tenho outros compromissos que surgiram. Então, eu vou colocar as prioridades do dia para organizar, e eu vou colocar a quantidade de pomodoros previstos. Então, isso já é a primeira coisa importante. Para isso que vai servir, igual o Dani tinha perguntado como que eu vou me organizar no dia, eu vou me organizar no dia dividindo horários que são baseados em pomodoros. E aí, vai ficar assim. Então, das 8h30 às 9h, e aí eu já estou considerando os 25 minutos de tarefa e os 5 minutos de descanso, das 9 às 9h30, das 9h30 às 10h. Basicamente vai ser assim que eu vou organizar meu dia. Eu ainda acho que não vai dar para vocês verem, mas aqui no meu caderno, ele basicamente está dividido dessa forma. Então, apesar de eu ter feito no Excel, eu não uso Excel. Então, eu uso papel e caneta. E aí, nessa parte de planejar o dia, ele vai ser basicamente organizado dessa forma. Eu vou dividir o meu tempo em pomodoros, eu vou pegar a minha lista de tarefas, de afazeres do dia, e vou organizar as prioridades e organizar a quantidade de pomodoros que eu tenho que fazer. E eu vou também, uma outra coisa que é importante, eu vou tirar um tempo para fazer algumas atividades que me deem lazer. Que me deem, sei lá, que me deem descanso, sabe? Então, voltando aqui, ó, só para falar. Eu vou colocar a quantidade de pomodoros que eu previ para terminar tal tarefa. E como que eu vou saber se essa é a quantidade real? A questão é uma tentativa e erro. Então, não necessariamente da primeira vez eu vou acertar. Inclusive, essa lista aqui, ó, que eu coloquei que ia gastar 3 pomodoros, no final das contas eu gastei 2 dias. Foi um saco, foi péssimo, mas a questão é basicamente essa. Não tem como você saber certinho quantos pomodoros vai gastar. Mas, com prática, você vai melhorando nessas coisas. Então, antes eu gastava 1,5 pomodoro para o meu devocional. Hoje eu gasto 1 e, é um tempo que eu consigo estudar de boa, que eu consigo aprender e que eu consigo fazer o meu devocional bem, sabe? Então,
é uma questão de tentativa e erro. Aí, basicamente é assim que eu tento organizar meu dia, basicamente é assim que a abordagem do Pomodoro ela vai propor para a gente organizar o dia, essas três listas, basicamente, né? Essas duas listas e o cronograma. Se o ideal, no caso, é que a gente consiga organizar um cronograma da semana. Eu não consigo, o cara que aplicou a oficina para a gente conseguia, não sei como ainda, estou tentando descobrir, mas estamos aí nessa caminhada. Aí, durante o dia, a gente vai ter um Pomodoro muito importante, que é o Pomodoro de comunicações. O Pomodoro de comunicações, ele vai ser um tempo que você vai tirar especificamente para responder mensagem, para responder e-mail, para conversar com outras pessoas. Isso é muito importante porque junta com o que eu falei de você sair do WhatsApp, de você não ficar o tempo inteiro respondendo mensagens. Isso é uma coisa que tem uma diferença imensa quando você vai ver no final do dia, porque te ajuda a focar e te ajuda a resolver o que você tem que resolver no momento que você tem que resolver. E aí, para esse Pomodoro de comunicações, algumas dicas são você organizar para ver se a tarefa demora ou não, e aí juntar as tarefas que não demoram, e você deixar um tempo específico para fazer as tarefas que demoram. Então, sei lá, tipo, ligar para minha avó. Pode demorar 15 minutos, pode demorar 5. Então, a gente organizar as comunicações que a gente tem que fazer ao longo do dia e separar um momento específico para resolver essas comunicações. Então, geralmente, quando eu vou organizar meu cronograma, esse primeiro momento de comunicações ele fica por volta de meio-dia, que aí é um momento que eu já tirei, sei lá, 2 horas para estudar, e aí depois eu resolvo as pendências, respondo mensagem do WhatsApp, vejo e-mail, todas essas coisas. O Pomodoro de comunicações é um Pomodoro que é feito durante o dia. E a lista de distrações também é outra lista que é feita durante o dia, que é o que eu falei para ajudar a evitar as distrações, para ajudar a evitar as interrupções internas, né? Que é, sei lá, você está fazendo uma tarefa e você lembra, caramba, preciso lavar meu chinelo. Ao invés de você parar e lavar e fazer essas coisas, ao invés de você ficar pensando muito nisso, o ideal é você ter um papelzinho do lado para você ir anotando as distrações que você vai tendo. Então, sei lá, preciso baixar tal livro, eu preciso baixar tal música, eu queria fazer tal coisa divertida, de lazer ou alguma coisa assim. E essas distrações, vai anotando, e aí no final do dia, quando a gente chegar no Pomodoro de feedback, você revisa essas distrações e você organiza para você poder fazer elas, sabe? Então, não necessariamente no final do dia, né? Às vezes pode ser durante o dia também. Mas o foco aqui é que você tem uma lista, um papelzinho, alguma coisa para você anotar enquanto você está focado na tarefa, só para você anotar a distração, anotar a coisa que você pensou e voltar a fazer sua tarefa. E uma coisa importante é que anotar ajuda a guardar informação e tira o senso de urgência. E aí, por fim, a gente tem o Pomodoro de feedback. Lembra que eu falei de você registrar as interrupções externas que você teve? Lembra que eu falei que não necessariamente você vai acertar a quantidade de pomodoros que você pensou para uma determinada tarefa? E é no Pomodoro de feedback que você vai ver isso. Então, o meu Pomodoro de feedback, geralmente, ele é riscar as tarefas que eu fiz durante o dia, fazer um X nas tarefas que eu não fiz, e anotar o porquê eu não fiz, ou anotar o que aconteceu. Então, aqui no Excel, na planilha que eu fiz, está organizado bonitinho. Eu tinha prioridade em uma coisa aqui, determinei o número de pomodoros e gastei um outro número de pomodoros. E aí eu coloco também as observações que eu tive. É basicamente isso sobre a técnica. Como eu falei, ainda existem pontos que precisam ser aprimorados, não é do dia para a noite que você consegue aplicar ela muito bem, e ela não é totalmente restritiva, no ponto de que só a forma que eu mostrei é a forma correta e tem que ser restritivamente do jeito que eu faço. O que eu falei para o Jeff é uma coisa que vale muito, de você entender o seu ritmo, de você entender a forma como você se organiza, e a metodologia ela está aí para nos ajudar. Nunca para a gente colocar as expectativas nela, mas como eu estou vendo que muita gente já está saindo, eu vou encerrando. E se vocês tiverem dúvidas, comentários, ou quiserem conversar mais depois,
Aqui está meu contato também está no grupo. Muito obrigado e foi isso, pessoas. Podem comentar.